Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Ricardo e o Cláudio vão tocar a música do Padre Germano, mentor da nossa casa, para a gente preparar o nosso ambiente. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto a nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso serave é uma dádiva de Deus, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Está em João, no capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situação de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu é ainda de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam obrigadas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunais sanguinolentos. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrer amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, as suas revelações nunca morreram. Além disso, provou não ser necessária evidência social ou econômica para utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com arregimentações e recursos faustuosos.
Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeia sem nome e alguns poucos amigos para transformar o mundo. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida na Terra. Bom, meus irmãos, o título é Basta Pouco. E a gente começa refletindo o seguinte: nós precisamos de muito pouco para ser feliz. O problema é que a nossa ambição e a nossa falta vamos dizer, a gente quer sempre mais, a gente não olha para trás para ver o que tem menos, a gente olha para frente para ver o que tem mais, e olha o que tem mais de coisas materiais. E como diz a mensagem, Jesus não falou para o corpo, não, Jesus falou para a alma. Porque ele veio nos ensinar que as coisas, a vida não termina por aqui. Nós viemos trazendo a nossa bagagem e vamos voltar para a nossa pátria, que é a pátria espiritual. E aí a nossa mensagem vem mostrar que Jesus não precisou de título, não precisou de honraria, não precisou de usar a força. Ele conquistou o mundo pelo amor. Foi o amor que ele nos exemplificou e foi isso que ele deixou para nós. E como diz a mensagem, não morre, não muda. E o Evangelho de Jesus continua atual, passados 2024 anos. Por quê? Porque as coisas que ele nos ensinou e exemplificou são eternas. Então a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Meu pai me dizia de forma sábia, e eu, quando era jovem, ainda, né, a gente acha que sabe tudo, né, o jovem. Eu reclamava, meu pai falava para mim: meu filho, tá bom, meu filho, eu nasci nu, já estou vestido. E aquilo para mim era um absurdo, né? Como é que o cara se satisfaz de estar com a roupa do corpo? E hoje eu vejo que ele era o sábio, e quem não sabia nada era eu. Então, se a gente olhar para trás e ver quanto sofrimento e quantas pessoas não têm nem o que comer, a gente vai ver que a gente não precisa de mais nada do que a gente já tem. Por mais simples que seja a nossa vida, a gente tem saúde, tem um teto, seja ele humilde, e tem um prato de comida, a gente já tem que agradecer muito a Deus, porque nós somos felizardos. Mas a gente não. Tem uma casa que é uma casa melhor. Tem uma casa melhor que é uma mansão. Aí tem a mansão, aí quer uma casa de praia. Aí tem a casa de praia, aí quer um helicóptero. Aí tem o helicóptero, aí quer o avião. Aí tem o avião, aí quer o planeta. E a gente fica aquele vazio existencial. Porque o que nos traz a felicidade não é a conquista das coisas materiais, são as simplicidades, aquilo que tocam na alma e não na mão da gente como matéria. Então, meus irmãos, que a gente possa, né, seguindo sempre o nosso Mestre Jesus, lembrar que Jesus, com muito pouco, trouxe a transformação do mundo e que nós precisamos de muito pouco para ser feliz. Basta que a gente consiga enxergar o valor das pequenas coisas, que a gente vai sentir por satisfeito com a nossa vida e vamos ter muita gratidão a Deus pela oportunidade, porque Ele nos concedeu nessa vida de experiências. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia abençoado que recebemos, pelas experiências que vivenciamos hoje, mesmo que elas tenham sido ruins. Cada dia é uma ferramenta de aprendizado. Obrigado, Pai, pelo aprendizado do dia. Obrigado, Pai, por abrir essas portas dessa casa abençoada, para nos receber como enfermos que somos, muito mais da alma do que do corpo, para nos receber também como uma grande escola, onde vamos estudar, estamos sempre estudando, mas ainda não aprendemos os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, por estar conosco e por ter nos deixado tantos ensinamentos. Obrigado, Germano querido, pela direção dessa casa, por mais um dia de trabalho com amor e com compromisso e com dedicação. E agradecer a espiritualidade amiga também, esses mensageiros de Deus que trabalham sem que nós vejamos, mas trabalham muito mais do que imaginamos. Muito obrigado, meus irmãos. E pedir a esses queridos irmãos, verdadeiros mensageiros de Deus, que nesse momento de estudo
possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Antônio, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que ainda precisamos colocar no fundo dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos hoje reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Antônio. A casa é sua, meu irmão. Muito obrigado pela vida, tá? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus envolva todos nós dos lados da vida e possa abrir nossos corações, nossas mentes, para que a gente possa ter contato cada vez mais profundo com as verdades espirituais, tendo a consciência de que todos somos espíritos, encarnados ou não. Bom, o nosso trabalho, nosso estudo é sobre a separação da alma e do corpo. Uma experiência que nós já passamos muitas vezes, embora a grande maioria não lembre. E é a experiência para a qual nós estamos trabalhando, porque vamos passar por ela, querendo ou não. E ela não é tão complicada como a gente pensa. Eu vou começar aqui com esse trecho aqui. Estando os frades a chorar amargamente e a se lamentar sem consolação, o Pai Santo mandou trazer um pão. Abençoou-o, partiu e deu um pedacinho para cada um comer. Também mandou trazer um livro dos Evangelhos e pediu que lessem o Evangelho de São João a partir do trecho que começa, antes do dia da festa da Páscoa. Está em João 13, 1:25. Lembrava-se daquela sagrada ceia que foi a última celebrada pelo Senhor com seus discípulos. Fez tudo isso para celebrar sua lembrança, demonstrando todo o amor que tinha para com seus frades. Passou a louvar os poucos dias que ainda restavam até a sua morte, ensinando seus filhos muito amados a louvar Cristo em sua companhia. Ele mesmo, quanto lhe permitiam suas forças, entoou o salmo: lanço um grande brado ao Senhor, em alta voz imploro o Senhor. É o Salmo 42. Convidava também todas as criaturas ao louvor de Deus, usando uma composição que tinha feito em outros tempos, exortava-os ao amor de Deus. Chegava a convidar para o louvor até a própria morte, que todos temem e abominam, e correndo alegre ao seu encontro, convidava com hospitalidade: bem-vinda seja, minha irmã, a morte. Ao médico disse: irmão médico, diga com coragem que minha morte está próxima. Para mim ela é a porta da vida. E aos frades, quando percebeis que cheguei ao fim, do jeito que me viste despido antes de ontem, assim me colocai no chão e lá me deixai ficar mesmo depois de morto, pelo tempo que alguém levaria para caminhar 1 milha devagar. E assim chegou a hora, tendo completado em si mesmo todos os mistérios do Cristo, voou feliz para Deus. Alguém se arriscaria a dizer quem fez isso aí? Esse mesmo cara tem uma frase que diz o seguinte: aqueles que são aliados a Deus têm 3 coisas: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Esse trecho foi escrito por Tomás de Celano. Ele foi o primeiro biógrafo de Francisco de Assis. Então, isso foi o que aconteceu com Francisco de Assis nos momentos finais de sua vida. Bom, a separação do corpo e da alma, como a gente vê em Francisco e vê em outros Franciscos e outros que vêm por aí, já dizia,
é nada mais, nada menos do que uma transição. No caminho a gente vai ver algumas coisas interessantes. Bom, essa transição, esse trabalho está a partir da questão 154 até a 662 do Livro dos Espíritos. E tem algumas coisas que a gente foi colocando aqui também. A desencarnação não é igual para todos, isso ninguém duvida, né? A variedade desse processo é tão grande quanto são as formas de viver adotadas pelos encarnados. Ou seja, esse processo vai depender muito da forma de viver de cada um, como a gente vive, como a gente pensa, o que a gente faz, né? O que a gente abriga. Porque pensar, ter pensamentos até menos felizes acontece a todos, mas abrigá-los ou não vai fazer uma diferença muito grande. A certeza da vida futura não exclui do homem suas apreensões. Muitos temem não propriamente a vida futura, mas o momento da transição. Eu, sinceramente, não tenho medo da morte. Isso a gente vai ver no final um lance interessante. Mas o problema é a viagem, né? O problema é a viagem. Porque quando a gente pensa na viagem, a gente fica com, né? Dá um medinho. Por quê? Nosso instinto de conservação, né? Quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala dos estados alterados da consciência, quando ele fala dos êxtases, se não fosse isso, já pensou se todos nós tivéssemos a exata ciência da vida após-morte, a vida espiritual, né? O que aconteceria? Muitos, e aí a gente, o Kardec fala daqueles que vivem em êxtase, teriam, vamos dizer assim, um ímpeto, não teriam medo, não teriam de morrer. Exemplo, aquele pedacinho que a gente viu no filme do Chico Xavier no avião, antes daquilo o Chico já estava farto de saber como é que era, quem estava do lado de lá e etc. Mas o instinto de conservação que vem desde as nossas experiências mais animalizadas, ele existe justamente para evitar que a gente abrevie, né, a nossa experiência, né? Outra questão, será o desenlace um processo doloroso? Essa viagem, como é que ela vai ser? Vai ser turbulenta? Vai ser tranquila? Como é que vai ser isso? Aqui na questão 154, olha o que os Espíritos dizem. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no instante da morte. Os sofrimentos que alguns experimentamos nesse momento são muitas das vezes um gozo para o espírito que está se libertando, né? Imagina, você está preso. Um dia eu estava conversando no estudo com o Rubens, ele me falou lá do capítulo 5:25, né, sobre melancolia, né? Então, na melancolia, o espírito não sabe por quê, mas ele não está bem, né? Porque no fundo o espírito quer sair fora e não consegue. Então, durante esse processo, que às vezes pode parecer trabalhoso, a gente vai ver, pode parecer doloroso, a gente vai ver, muitas vezes é o corpo que passa por esse processo e o espírito já foi embora. Vamos lá. Comecei com Francisco de Assis e vamos começar com as almas puras, né? Se aqui houver alguma alma pura, é por esse processo que vai passar. Tem um monte, mas desencarnado. Não, eu fico até com inveja, o que atrapalha mais ainda a minha situação. Vamos lá. Nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego quase nulo facilita a separação do corpo. É mais simples, é mais fácil, né? Essa roupa já está velha, está cheia de problema no ouvido, na coluna, etc. Eu vou embora, quero ela mais não. Ela se eleva em suas relações com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. Francisco de Assis conversava com Jesus, né? Conversava com o patrono dele, Miguel, né?
Teresa d'Ávila conversava com Jesus, debatia, às vezes brigava, né? Isso é normal, né, para aqueles irmãos que estão em outro nível, né? Você já pensou se a gente tivesse o Emmanuel do nosso lado toda hora? Antônio, segura, Antônio, não faz isso. Antônio, ia ser uma maravilha, né? Em todos os aspectos. Então, com isso, o que acontece? Apesar do instinto de conservação e tudo, a certeza vai nos ajudar, né? A perturbação consequente à desencarnação pouco tempo perdura, pois logo se reconhece e nada estranhando compreende sua nova situação, né? Se ele já sabe, quando ele já imaginou um espírito desse padrão, quando chega do outro lado, tem certeza do que está acontecendo, percebe que, como é que ele vai ser recebido? Estamos falando de almas puras. Quem vem recebê-lo? Como vem recebê-lo? Né? Se ele já está acostumado, nós vamos ver depois o que a Teresa d'Ávila fala. Você já pensou o Francisco de Assis desencarnando, chegando do outro lado, né? Encontrando um Jesus, como um amigo? Poxa, legal, agora eu posso falar contigo face a face, conversar contigo tranquilo, sem nenhuma barreira, sem nenhuma limitação. Então, fica tranquilo. Nós, almas comuns, a maioria de nós somos espíritos neutros, a grande maioria, o que é que vai acontecer? São as incertezas, as dificuldades que a gente vai ter quando atravessar. Alguns processos são calmos e serenos, até lúcidos, né? Enquanto outros envolvem convulsões terríveis que podem ser apenas do corpo, né? Em corpo, muitas das vezes, se debate em determinadas convulsões e o espírito nem está ali. É só uma reação, vamos dizer assim, do corpo fisiológico. Não. Vamos lá. Em geral, a separação da alma do corpo é feita de forma gradual. O espírito se desprende paulatinamente dos laços que o prende, fazendo com que, no momento de desenlace, até se confundam as condições, encarnado e desencarnado, como se momentaneamente se tocasse sem haver uma linha divisória entre as duas. Estamos falando de almas puras, né? Espíritos elevados. Então, o desenlace é feito de uma tal forma que ele praticamente sai de uma condição e entra na outra sem perceber. Se a gente fizer uma analogia com muito boa vontade, nós já passamos por isso. Já morremos como criança, como pré-adolescente, como adolescente, como jovem, e nem percebemos o que aconteceu, porque a coisa foi acontecendo de uma forma gradual, né? É uma comparação muito pobre, mas dá para entender o que ele está falando aí, né? A coisa acontece simples, suavemente, a gente não percebe, né? E aqui na questão 159, dá-se com a alma do justo sentir-se como aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. O que é isso? É aquele olhar de quem vê tudo, sabe tudo, avalia tudo e vai chegar e vai falar assim: Antônio, você ouvi isso, eu vi aquilo, você... Então o justo não teme isso, porque ele sabe que andou reto, legal, tranquilo. Não é o nosso caso, ainda, mas nós somos perfectíveis, todos nós. Vamos lá. Morte natural. As extintas forças vitais por velhice ou enfermidade, o desprendimento é suave para o homem cuja alma se desmaterializou e os pensamentos se destacam das coisas terrenas. Eles dão o exemplo de uma lâmpada que se apaga por esgotar-se o óleo que a mantém. O desenlace quase se completa antes da morte real. Nós que somos mais jovens, vivemos épocas de racionamento de luz, usava-se lamparina, lampião, esse tipo de coisa. E é isso que ele está falando. Quando o combustível, o óleo, vai acabando, a chama vai se apagando, vai diminuindo, vai ficando fraquinha.
né? E é o que vai acontecendo. E à medida, lembra que ele fala que isso vai acontecendo devagar, começa pelas extremidades, depois vão sendo desligados os centros de força. Naquele livro Obreiros da Vida Eterna, isso é mostrado vamos dizer assim, de uma forma mais clara. Nós vamos ver alguns trechos aqui também. E aí vai soltando desprendimento. Isso evidentemente não acontece com todos, a gente vai ver. Ainda que o corpo apresente vida orgânica, o espírito já começa a penetrar na vida espiritual. Ainda está ligado à matéria, mas apenas por um frágil liame, um fiozinho, né? Que se rompe com a última pancada do coração. Nos dias de hoje, nem com a última pancada do coração, né? Eu tive um amigo que ficou internado uns dias, num estado muito crítico, até que um outro amigo de faculdade, nós éramos colegas de faculdade, pediu para que um neurocirurgião, um amigo dele, fosse visitá-lo. E isso era domingo. Aí o neurocirurgião foi lá, olhou os exames, chegou e falou assim, olha, quando ele chegou aqui quinta-feira de madrugada, ele já estava com morte cerebral. Né? A pessoa está só, aí não tem jeito. Aí decidiram no dia seguinte desligar o aparelho. A vida orgânica estava ali, mas o espírito já não estava ali há algum tempo. E por acaso é uma pessoa muito boa mesmo. A observação nos mostra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa de imediato e varia conforme os indivíduos, né? Lá atrás, nós vimos ele falar que os processos são diferentes de acordo com o modo de vida de cada um. Então, aqueles que são muito apegados às coisas da matéria, às coisas dos sentidos, e nós somos, né? Não nos iludamos, tem mais dificuldade de se separar do corpo. Né? Nós temos, porque nós nos acostumamos a ele, nós reclamamos das dores, mas ele é nosso. Então a gente não quer largar ele. Né? A gente fica ali preso, como se estivesse amarrado naquela roupa que a gente gosta tanto e que não usa, mas não dá. Né? Eu às vezes faço isso. Geralmente, uma coisa que eu ganho, que eu gosto muito, não uso. Está arriscado eu desencarnar e nunca usar, ou usar pouco. Né? Isso acontece. Nós temos uns apegos, nós temos umas coisas que fazem com que a gente fique preso. E não estou só falando do corpo, nem das coisas dos sentidos, né? As coisas sensuais. Né? Sensuais tem a ver com sentido, né? Tipo, eu gosto de comer, eu gosto de beber, né? Eu gosto da grana que eu ganhei. Eu acho que é no Libertação que o André mostra um cidadão que era avarento, mexendo nas moedas dele com avidez, ninguém conseguia fazer ele sair dali, e não tinha moeda nenhuma, era só lama, né? Então, porque estava apegado demais, enquanto ele está pegado ali, não sai daquilo, né? Seu despertar na vida espiritual é como quem acorda de um sono tranquilo, lépido, para iniciar uma nova fase da sua vida, né? Não tem muita dificuldade. Pensa naquela noite maravilhosa que você dorme, tem aquele sono, que quando você acorda, você parece estar andando nas nuvens. Acontece também com a gente. Não é sempre, mas de vez em quando acontece. Né? Imagina, você chegar de repente, acordar. Eu já tive uma experiência dessa aqui. Eu pensei que tinha desencarnado, mas não era a minha hora. Porque eu cheguei no hospital, os caras chegaram e falaram assim, o senhor Antônio, eu falei, tudo verde. Eu tinha visto, né, o nosso lá tudo verde, médico de verde. O senhor Antônio, o senhor sofreu um acidente, o senhor foi atropelado. Eu falei, dancei. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Mas felizmente não fiquei assustado, não fiquei feliz, mas não fiquei assustado. Mas imagina a alma nessa situação, chegar do lado de lá, acordar, né, de um sono desse tranquilo, e ver uma mãe querida, um pai, um mentor espiritual que ele
há muito tempo não vê, mas quando chegar do outro lado vai logo lembrar quem é. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Vamos lá aqui. Aqui ele fala, o obreiro da vida eterna, do personagem Fábio. Fábio não exigira cooperação complexa, ou seja, ele não precisou de ajuda no processo de desenlace. Preparou-se e também aos parentes para o acontecimento. Teve um desenlace rápido, tranquilo, né? A gente vai ver no Obreiro da Vida Eterna o tipo, como ele era, né, o Fábio. O que ele fez? Ele se preparou a família, né? Muitas das vezes a gente não se prepara, não prepara a família para essa transição, e a gente vai para o outro lado e a família fica aqui, meu marido, meu pai, meu isso, minha esposa, né? Com saudade, com remorso, seja lá com o que for. E o irmão que foi para o outro lado, ele percebe isso, a gente vê isso lá no nosso lar, né? Não me lembro qual era o personagem, mas eu lembro exatamente disso. Que o André vê o irmão lá nas câmeras de retificação, se não me engano, tendo aquele comportamento de um sono aflito. E aí, o que foi isso? Não, é que a família está envolvendo ele com os pensamentos de saudade, de apego, etc. O que a gente faz? Assim, vamos aumentar as cargas de problema da família, para que a família não pense tanto nele, né? E até é lógico isso, o trabalho é até uma solução bem inteligente. Almas comuns, esse somos nós, com sorte, né? Vamos lá. Alguns fatores que estão relacionados com o estado moral do homem quando encarnado influem para que o desprendimento seja mais confortável ou não. Eu comi palavras ali, né? Então vamos lá. Fatores com o estado moral do homem vai fazer com que o nosso desprendimento seja melhor ou não. A gente vê nas obras, principalmente André, que dependendo da situação, dependendo do que a gente faça, onde a gente anda, quem são as nossas companhias espirituais, a gente, no processo de desenlace, os nossos fluidos podem ser, sim, vamos dizer, subtraídos por irmãos infelizes. Podemos, já no processo de desenlace, nos envolver em situações críticas, talvez até aprisionados e esse tipo de coisa. Porque isso não começa do lado de lá, começa do lado de cá. Aonde eu vou, o que eu faço, o que eu estou fazendo, que pensamento eu tenho, quais são os sentimentos que eu tenho, o que eu guardo no meu coração, né? Pô, a gente pode, nós somos humanos, sentir raiva, ter os sentimentos mais infelizes que a gente costuma ter. Mas o problema não é ter, o problema é guardar. Se a gente começa a não guardar, amanhã a gente não vai ter. E depois não vai nem pensar, né? No homem materializado e sensual, quer dizer, eu gosto de comer, eu gosto de beber, tudo que tem a ver com sentidos, né? Preocupado exclusivamente com a vida de gozos materiais, que mais viveu para o corpo e para quem a vida espiritual nada significa, tudo contribui para apertar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, embora também se opere gradualmente, demanda esforços. Já não é fácil, né? Porque o corpo prende, porque a gente está preso nele, né? A gente está preso demais naquela roupa porque a gente gosta demais dela. Então, para tirar essa roupa é um problema. Isso acaba atrapalhando o nosso processo, né? Nesse caso, olha só, as convulsões de agonia devem-se à luta do espírito, que ao invés de buscar romper os elos que o prendem para se libertar, resiste, né? O espírito não quer se libertar, o espírito quer ficar ali, quer ficar preso no corpo, porque ele gosta daquela vida que ele tem, ele gosta daquela situação que ele vive.
né? E aí, em função disso, né, fica muito mais difícil esse processo, porque ele trabalha para que isso não aconteça. Como também acontece às vezes do espírito ter dificuldade de desencarnar, porque a família envolvida pelo amor, pelo apego, cede a ele energias. A gente vê lá isso, se não me engano, é no Mensageiro, salvo eu, que cede a ele energias e fica difícil dos irmãos da espiritualidade operar o desligamento, sendo às vezes necessário que esse irmão receba um passe energético mais vigoroso, que apresente uma melhora a ponto da família ir embora. E nesse momento que acontece, os irmãos da espiritualidade conseguem fazer o desligamento, né? Vamos lá aqui. Opa, desculpe. Aí está lá falando do nosso irmão Dimas, outro personagem. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego às coisas da vida material. Dimas era um personagem trabalhador, era um personagem até que todos eles no livro são espíritos do bem, mas ele cometeu alguns equívocos, a gente vai ver mais adiante, que atrapalharam ele. Ele precisou de ajuda, inclusive da mãe, do outro lado, para poder fazer a transição mais tranquila. Almas comuns. O desconhecimento da vida espiritual faz com que o espírito se apegue à vida material, resistindo com todas as forças para prolongar a vida e, consequentemente, a sua agonia por dias, meses, anos, sei lá quanto tempo, né? Por quê? Não temos conhecimento da situação. E a morte é apresentada a gente de uma forma macabra, de uma forma ruim, não como um processo natural. Ela é o nosso... Nós estamos aqui desde o momento que nascemos, né? O nosso objetivo é essa transição. E quanto mais penosa a gente vê isso, mais dificuldade a gente tem. E quanto mais a gente resiste. E quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre, né? Nesses casos, a morte não implica no fim da agonia, pois a perturbação continua. A perturbação não é do corpo, toda ela, né? Apego, ódio, desespero, inveja, ganância, isso nós vamos levar isso com a gente. Isso é patrimônio do espírito, não é patrimônio do corpo. Aí a gente vai para o outro lado, fazer o que a gente já fez muitas vezes, espero que nunca mais façamos, ficar perturbando os outros que ficaram do lado de cá, né? Vamos lá aqui. A morte, a agonia, pois a perturbação continua e ele, sem saber definir seu estado, se ressente da doença que pôs fim aos seus dias, permanecendo com essa impressão indefinidamente, por vez que continua ligado à matéria por meio de pontos de contato do perispírito com o corpo. O corpo perispiritual fica ainda ligado ao corpo físico. E a gente vai ver mais adiante, até em casos, né, extremados, que até sensações de decomposição ou o que acontece com o corpo, o espírito percebe isso, porque ele está ligado. E a gente, enquanto estivermos ligados a esse corpo físico, tudo que acontecer com ele, nós sentimos. Quer ver um exemplo? Você está dormindo, tranquilo. A gente sabe quando o nosso sono é praticamente um exercício de morte todo dia. Estamos longe, sei lá aonde. Mas se alguém chegar a encostar de leve em você, você volta bruscamente. Pum! Por quê? Você está ligado ao corpo. Qualquer coisa que aconteça no corpo, você volta e é puxado de imediato. Você às vezes até sente o tranco, né? E perturbador. Acontece muito comigo. Eu não gosto de dormir de dia. Principalmente em dias assim, meio embaçados. Você acorda tipo 5 horas da tarde, o dia está assim, aí tu acorda, às vezes tu não sabe se é 5 horas da tarde, se é 6 horas da manhã, né? Você fica perturbado, não fica?
você perde o senso. Então, essas coisas todas acontecem com a gente quando a gente chega do outro lado. Dependendo, evidentemente, do grau de instrução que a gente tem, instrução espiritual. Né? Chegar e falar assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Né? Estou assim num lugar escuro. Quem viu o nosso lar lembra do André. Né? Invariavelmente, todos vamos passar pela região umbralina. Não tem jeito. Lembrando que o nosso lar também está na região umbralina. Né? Então, não tem jeito. Lembro do irmão Jacó, né? Quando ele vai chegando, ele vai passando, aí eu escuto um monte de bobagem. Por quê? Nós fazemos bobagem. Aí o pessoal vai falar, Antônio, vê... Aí, não me lembro o nome do instrutor, fala assim, não dê ouvidos, segue adiante. Porque se você der ouvidos, tua vibração cai, tu pum, fica preso. Né? Vamos lá. Agora aqui tem uma frase que eu fiz questão de destacar. Cavalcante, que é outro personagem lá do Obreiro da Vida Eterna, permanecia agarrado ao corpo físico pela vigorosa vontade de prosseguir jungido, ou seja, preso à carne. Ele queria ficar, não queria mesmo ir embora, né? E estava doente. O gigantesco poder da mente estabelecia todo o domínio possível sobre os órgãos e centros vitais em decadência franca. Eu gosto do André, o André dá umas dicas assim nas entrelinhas. Vamos esquecer por 2 segundos o que está acontecendo. Olha o que ele está falando. O gigantesco poder da mente estabelece todo o domínio possível sobre órgãos e centros vitais. Isso acontece com a gente. Muito da nossa doença é em função disso. E muito da nossa saúde é em função disso. O André, acho que Evolução em 2 Mundos, ele fala que a mente, quando ele fala da formação do corpo, através de células que vão se transformando em células do fígado, do coração, etc., ele diz que a mente é que domina todo o processo. Então, o dia que a gente chegar e tomar isso como verdade, muitas das nossas doenças serão minimizadas em função do que a gente pensa. A gente, quando está doente, acontece uma coisa, a gente não pensa no melhor, a gente só pensa no pior. Né? E se a gente começar a pensar no melhor, sempre no melhor, sempre no melhor, o gigantesco poder da mente. Né? Uma das potências nossas é a vontade, a potência da alma. Vamos lá, então. Na verdade, estava sendo expulso do corpo físico. Né? Sua atitude mental agravava seus problemas. Amigos da espiritualidade lhe afrouxaram os laços da encarnação no plexo solar. Né? E abrindo-se pequenos vasos no intestino, quer dizer, eles estão agravando a situação dele para que ele possa ser desligado. Né? Assim, enfraquecido fisicamente, teria uma maior percepção espiritual, invisível aos olhos mortais, podendo ver a paisagem do plano invisível e sua esposa desencarnada. Ele não estava vendo a esposa que veio ajudar. Se a gente lembrar na nossa família, tem casos assim, que a pessoa está no momento do desenlace, vê alguma coisa, vê uma pessoa. Nós não estamos sós. Nenhum de nós está sozinho. Né? E se a gente, evidentemente, se deixa entregar um coração tranquilo nesses momentos, vai ser mais fácil para a gente perceber essa ajuda que nos é dada. Com a rebeldia, com a revolta, com o apego, a gente não consegue perceber isso. Vamos lá aqui. Bom, o retorno. Isso já depois. Quando a alma se reconhece estar no mundo dos espíritos, se praticou o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento se sentirá envergonhado de o haver praticado. Quer dizer, quando ele se tocar, né, quando ele se tocar que está fazendo mal, enquanto isso não acontecer, ele vai ficar naquela situação. Né? Até no livro Obras Póstumas, quando Kardec fala
lá das convulsões planetárias, das transições e etc., ele fala não, ele pergunta sobre os espíritos que não ficarão na Terra, né? E ele diz mais ou menos assim, que alguns dos que praticam a maldade se praticam pela ignorância, pelo hábito, etc., ou seja, sem a vontade de praticar, terão um tratamento diferente daqueles que são impelidos pelo desejo de o praticar. Né? É um livro bastante interessante, Obras Póstumas, a gente vê. Bom, conforme a afeição mútua, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele, que muitas vezes o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Né? Eu fico imaginando se quando eu desencarnar, de repente posso encontrar minha mãe. Né? A mãe é uma coisa assim fantástica. O meu pai também, que foi um bom pai. Né? Imagina como seria isso. Você está cheio de medos, todo inseguro, sem saber o que está acontecendo. Aparece tua mãe, teu pai, ou os dois, ou um tio querido, ou um filho que às vezes foi na tua frente, te estica a mão e fala, fica tranquilo, calma, nós estamos aqui para te ajudar. Cara, isso deve ser assim, trazer uma tranquilidade, uma serenidade, uma certeza que vai fazer com que a gente continue a caminhar sem medo. Né? Conforme a afeição mútua, o espírito se encontra, na Terra e vem receber a entrada do mundo espírito. E o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os que estão encarnados e os vai visitar. Porque nós temos muitas almas benditas, irmãos nossos que nos amam, foram nossos pais, filhos, que estão do outro lado. Às vezes a gente sonha com eles e acorda numa condição completamente tranquila, né? Sereno, não sabe nem porquê. Né? Porque sonhei com alguém, mas eu não sei quem era. Nessa vida não. Mas quando você desencarnar, você vai lembrar logo quem foi. Aqui, ó. Essa é outra irmã, Teresa Dávila. Olha o que aconteceu com ela. 8 anos antes lhe foi revelado a hora de sua morte, aumentando mais ainda o seu amor a Deus e as orações. Olha, 8 anos, daqui a 8 anos já tal, você vai desencarnar. Como é que a gente vai ficar? Vai ficar no desespero. Meu Deus, agora é um corredor da morte isso. Não é? Ela não. Aí vai lá. Depois de uma viagem debilitada, ficou por 3 dias de cama. E no momento do desenlace, disse a beata Ana de São Bartolomeu: finalmente, minha filha, chegou a hora da minha morte, dizendo: ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face. Eu fico imaginando como deve ter sido conviver com uma Teresa d'Ávila, um Antônio de Pádua, um Francisco, um Chico Xavier. Né? Como é que deve ser conviver com esses irmãos? Muito puxão de orelha, não tenham dúvida disso. Né? Porque vira e mexe, vai ter um puxão de orelha, um beliscão, a gente vai sentir em função das coisas que a gente faz, como a gente se perde. Né? E vem logo uma corrigenda. Morte violenta. A morte violenta também vai ter diferenças. Né? Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou de moléstias, a separação da alma a cessação de vida ocorrem simultaneamente, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma situação e outra. Né? Isso também vai depender o quê? A condição da vida das pessoas, de tudo isso. E dessa morte violenta, qual foi a razão dessa morte violenta?
não raro conserva a consciência durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas no caso de execuções, o Kardec fala aí, no caso de execuções, pela guilhotina, tá? Deixa eu ver, no caso de execuções, quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Né? O que acontece? Execução, você está naquela situação, apreensão, adrenalina e coisa. Isso, como ele está falando, a pessoa perde a consciência, nem sabe, nem vai sentir o que está acontecendo. A gente só vai sentir e passar por aquilo que nós fizemos por merecer ou fazemos por merecer passar. Né? Voltando aqui à minha experiência pessoal. Eu fui atropelado e bem atropelado. Tá? Eu não lembro de nada, graças a Deus. Eu até brincava que eu sou um espírito muito valente, então na hora do acidente o espírito foi embora e deixou o corpo sozinho. Por que eu ia ficar lá? Né? Foi embora. Então já passei por essa experiência, então já tenho mais ou menos a ideia de como é que é. Se não perdeu essa consciência, para conservar em breve instante, a consciência, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. O espírito pode ainda continuar preso ao corpo por várias razões. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual de forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Né? Por quê? Aí não é necessariamente o espírito que está se prendendo ao corpo, é que a energia vital ainda é muito grande e até que se escoe isso, fica mais trabalhoso o espírito se libertar do corpo. Né? Vai acontecer. Evidentemente, sempre vai ser maior ou menor o tempo, vai ser mais ou menos sofrido em função do padrão de vida que o espírito tem, como ele vive. Está na questão 162. Aí vamos lá. Está no céu e inferno. Nesses casos, como não há degradação do corpo, com o processo gradual de desligamento do perispírito, o desprendimento se inicia depois da morte. Na morte natural, às vezes, antes do espírito desencarnar, o perispírito vai sendo desligado gradualmente. Nesse caso, não. Nesse caso, não. O espírito fica aturdido e, dependendo do seu grau de espiritualização, não compreende o seu estado e permanece na ilusão de que vive na matéria até que perceba. Quantas obras, quantas cartas a gente já não viu, psicografias, de espírito que num acidente sai, levanta, vai querer ajudar todo mundo, não consegue ajudar ninguém, olha para o lado e vê o corpo dele. Aí ele entra em parafuso. Né? Vai querer voltar e etc. Aí, como a gente costuma dizer, cai a ficha. Né? Mas tem situações que nem cai a ficha assim. E a gente vai continuar por aí durante um tempo, até que vai encontrar uma casa abnegada como essa, ou outras que tem, em que ele vai ser informado de que ele já não está mais vivendo na dimensão material. Porque a nossa mente, ela, vamos dizer assim, nós temos dificuldade para entender, muitas das vezes, o que é ou não. Né? A gente grava muitas imagens que às vezes nem são reais, mas a gente passa a tê-las como reais. Né? Caso de hipnose, esse tipo de coisa, acontece muito isso. Não. Vamos lá. Hoje eu estou... Falta pouco tempo. Suicídio. Nos casos de suicídio, a separação da alma enquadra-se na condição de morte violenta, porém, é extremamente dolorosa, constituindo o suicídio um atentado contra a vida,
o sofrimento pode permanecer por período igual ao tempo em que o espírito deveria estar encarnado. Além disso, dos danos da lesão física provocada repercutem no perispírito e as dores no espírito. Então, quando uma pessoa, em função de problemas, pode ser, a gente pode ficar desesperado, a gente pode querer machucar alguém. Muitas das vezes a pessoa se mata para machucar alguém, né? Tem casos de pessoas que se matam porque estão presos a fanatismos e etc. Então, tudo é relativo, né? Existem pessoas que também chegam a esse ato porque estão severamente obsediadas. A responsabilidade, aí no caso é parcial, é dividida com aquele que provocou. E obsediados nem sempre por desencarnados, às vezes por encarnados. A pessoa pode ser levada ao desespero em função de uma situação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos responsáveis se nós nos matarmos e somos responsáveis se nós induzirmos alguém a esse ato infeliz. Nós, espíritas, já sabemos que aquele a cada um segundo as suas obras é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Às vezes, só no mental, a gente não tem ideia do que a nossa mente pode fazer. Não, vamos aqui. Aí, em casos mais graves, a decomposição do corpo e a sua destruição pelos velhos podem até ser sentidas em detalhes pelo espírito desencarnado. Entretanto, tal fato não constitui regra geral, porque sempre vai depender de alguma coisa. Existem agravantes e existem atenuantes. E na justiça, vamos chamar de justiça divina, né? Não existe habeas corpus, nada disso. É o que a gente fez, é o que a gente merece. Então, tudo o que a gente fizer de bem para alguém, nós estamos fazendo para nós, né? Por isso Jesus nos ensina a fazer ao próximo o que nós desejamos que seja feito conosco. Isso tem vamos dizer assim, uma amplitude muito maior do que a gente pensa. Se a gente tiver isso bem firme no nosso coração, na nossa mente, a gente vai fazer o quê? Eu só quero o bem para mim, então eu vou fazer o bem para que eu possa ter esse bem também. Vamos lá. Na questão 957 do Livro dos Espíritos, muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns... Errei aqui. Alguns... Espiam a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquele cujo curso interrompido. Estou lembrando aqui de um amigo muito querido, já desencarnado, era um ateu convicto. Ele me deu um livro que está lá comigo há uns 5, 10, não, mais de 10 anos, mas eu nunca abri, não. E um dia eu falei para ele, meu amigo, se realmente isso tudo for um delírio, o nome do livro é Deus um Delírio, né? Se tudo for um delírio, o que é que vai acontecer? Eu vou desencarnar, vou morrer, vou achar que vou para o céu ou para onde for, mas não vou encontrar nada, não vai fazer diferença nenhuma, vai? Não. Mas se não for um delírio e a gente desencarnar e chegar à conclusão, caramba, eu estava errado, vem esse desapontamento. Então eu acho que pensando como eu penso, agindo como eu acho, eu estou pelo menos me blindando do desapontamento, né? Vamos ver aqui. Kardec, lá no Céu e Inferno. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende.
e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se lhe desenrola incessantemente aos olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, mesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida, que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação. O que Kardec nos fala? Porque o espírito está sério. Qual é o espírito está sério? Aquele que se esforça para vencer suas más tendências. Ser melhor hoje do que foi ontem, e ser melhor amanhã do que é hoje. Esse é um caminho, né? Ver a vida futura como uma realidade, né? Não como uma coisa abstrata, como uma coisa real. E em função disso, ele vai agir ou deixar de agir em determinadas situações, porque ele já sabe, compreende porque raciocina, sabendo que se eu fizer isso, né, se eu plantar abóbora, eu só vou poder colher abóbora. Se eu plantar batatas, só vou poder colher batatas. O que é que eu quero colher? Batatas ou abóbora? Né? Então ele vai raciocinar, sabendo que tudo aquilo que ele faz tem uma contrapartida, né? E, vamos lá, não, a dúvida não pode empolgá-lo, né? Pensa assim, lá no 50 anos depois, o irmão Monteiro, né? Quem já leu esse livro vai lembrar do personagem, ou da personagem que se transveste em um irmão Monteiro. E daqueles irmãos que foram por si, os apóstolos, os discípulos, tipo Joana de Cusa e outros, como é que eles iam? Eles não tinham dúvida. Eu até imagino que em determinadas situações eles iam já olhando, não estavam nem aí. Tipo, lembrei do Ave Cristo também. Olha, eles iam como? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem empolgação pela dúvida. Tinham certeza absoluta do que estava acontecendo, o que ia acontecer, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. E aí, com isso tudo, embora a gente se aborreça muito quando acontecem os problemas da vida, a ideia é que isso é passageiro. Vai levar quanto tempo? Não sei, mas é passageiro. Esses dias eu estava até pensando, daqui um dia eu vou acordar e vou estar escutando bem, mas muito bem. Quando acordar escutando muito bem, eu vou abrir os olhos. Porque eu já cheguei à conclusão de que eu não estou mais aqui. Entendeu? Eu tenho essa situação aí. E tem uma coisa aqui, que eu acho que é aqui para terminar. Eu estava fazendo esse estudo, eu estava pensando, caminhando, aí veio um pensamento eu comecei, isso é meu. No círculo de amizade que a gente frequenta, as pessoas dizem exatamente isso. Ó. Porque vocês só falam de morte, né? A gente fala muito nela, né? Fala tanto que ela acaba sendo íntima, acaba não tendo tanto problema. Aí estava andando, refletindo, né? Aí realmente isso é verdade. A gente fala mesmo, nós estamos falando. Morte, desenlace, como é que vai ser depois. Mas vem um pensamento logo de cara, né? Nós falamos disso de uma forma natural, né? Sem peso que tínhamos. A morte não é o destino da vida. E o caráter da doutrina espírita de esclarecer não nos liberta e consola? Né? Exatamente. Isso não vai nos livrar do medo instintivo, como eu falei. A gente tem esse medo, é natural que tenha, mas
nos dá mais do que esperança, nos dá certeza, isso nos consola. Evidentemente, esse pensamento não deve ter sido meu, embora eu não seja um médium ostensivo, a gente de vez em quando recebe umas dicas, né? Então, isso é o que faz, porque a gente pensa, reflete, pondera de acordo com aquilo que a gente sabe, né? Se pegarmos aqui, todos nós, colocar num avião, vamos fazer uma viagem, colocar todo mundo num avião, sem que nós saibamos para onde estamos indo, o que vai acontecer? Alguns vão achar que nós estamos indo para Paris, para Disneylândia, etc. Mas um ou outro vai pensar, nós estamos indo para Kiev, ou nós estamos indo lá para a faixa de Gaza. Pode ser, ninguém sabe para onde vai. E daqui a pouco a maioria já não está pensando em Paris, já está pensando na faixa de Gaza, etc. E vai por aí fora. Mas se a gente entra no avião, sabendo para onde vai, o hotel que vai ficar, a cidade que vai ficar, o que acontece? A gente vai mais seguro, vai tranquilo. E é isso que a doutrina nos ajuda. Ela mostra qual o destino que a gente tem, para onde a gente vai e como a gente vai. Se a gente vai de primeira, segunda, terceira classe, não sei, né? Mas está dizendo para onde a gente vai. E quando a gente faz uma viagem, se a gente aprende a língua desse país, leva o dinheiro certinho desse país, a gente vai ter muito menos problemas do que se formos sem conhecimento da língua, sem levar o dinheiro que se usa lá. As dificuldades vão ser imensas. Meus irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Desculpe, até avancei um pouco, uns 5 minutos no horário, né? Que Jesus nos abençoe. Espero que eu não tenha deixado ninguém com medo, porque não é para ficar com medo, tá? Até porque não vai adiantar. Nosso obrigado ao nosso irmão Antônio. E assim, para a gente fechar, né? É o que eu tenho pensado, né? Quando a gente pensa nesse tema, né? Uma solução. Tá diferente? Ora, peça a Deus. Lembra de André Luiz, né? Que depois que ele percebeu que tinha Deus, ele começou a orar, não sabe quanto tempo, mas o socorro chegou. Então, a gente, quando passar, ainda todos nós vamos ter esse momento, né? Que a gente se lembre de Deus e peça muita misericórdia ao Pai, para que a gente seja resgatado o quanto antes, enquanto não chegar, que a gente fique ali resignado, porque nenhum de nós está sendo injustiçado por nada nem por ninguém. Aos nossos irmãos que assistiram, que a paz de Deus permaneça nos corações, nos lares, com muita paz e muita fé. Muito obrigado.